Olá, meus irmãos, a paz do Eterno Criador possa abençoar a todos. Estou deixando aqui mais uma mensagem no canal, falando sobre a manipulação do sistema religioso que tem feito com as pessoas. O sistema religioso tem deixado as pessoas cegas, mudas, surdas e aleijadas. Quando eu falo que o sistema religioso tem deixado as pessoas com esse tipo de enfermidade, não estou falando fisicamente, mas estou falando espiritualmente. Porque essas pessoas, estando com esse tipo de enfermidade, elas sim dão lucro para o sistema religioso. Assim como as pessoas estão doentes fisicamente com esse tipo de enfermidade, elas dão lucro para os hospitais, as clínicas, os laboratórios. E assim os hospitais enriquecem às custas daqueles doentes fisicamente. Mas o sistema religioso lucra com as pessoas doentes espiritualmente. E quando uma pessoa é cega espiritualmente, que o sistema religioso aproveita da cegueira dela para enriquecer? Porque uma pessoa cega espiritualmente, ela não consegue mais andar sendo guiada por Deus. Ela precisa ser guiada pelo homem. Então aquele homem vai lucrar em cima daquela pessoa. Assim como a pessoa é cega fisicamente. Quando a pessoa é cega fisicamente, que ela é incapaz de se locomover sozinha, o que acontece? Alguém da família vai cuidar daquela pessoa. Se ela não tiver alguém, ela vai ter que pagar alguém para cuidar dela, para guiar. Assim é as pessoas também, cega espiritualmente. Quando uma pessoa é surda espiritualmente, é aquela pessoa que é incapaz de ouvir a voz do Espírito. Ela não sabe agir mais de acordo com a voz de Deus. Ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque ela neutraliza a ação do Espírito de Deus. E ela vai assim ouvir a voz de homens, ouvir a voz de guias, tutores espiritualmente falando, guru, seja lá qual for o nome que der para esses líderes. Então as pessoas não vão ouvir mais a voz do Espírito, vai ouvir a voz de homens. Quando esses líderes religiosos deixam uma pessoa coxa, ou seja, uma pessoa aleijada, é aquelas pessoas que ficam incapazes de fazer o bem ao próximo. Quando ele diz que tem que levar seu dízimo à casa de Deus, então as pessoas já ficam impossibilidade de ajudar o próximo. Por quê? Porque ela fica uma pessoa coxa, ela fica uma pessoa aleijada. Eu já tenho conversado com muitos religiosos e eu tenho questionado ele que o dízimo, se ele tiver o dízimo, só aquele dinheiro, se ele levar para a igreja, ou seja, para o templo, ou ele ajuda o próximo, ele diz que leva para a igreja, o templo. Então, quando a pessoa diz isso, é porque está claramente que uma pessoa está coxa, uma pessoa que está impossibilitada de ajudar o próximo. Então, o sistema religioso enriquece através dessas doenças espirituais que está nesse povo. Mas as pessoas ainda não abriram seus olhos. Porque o que dá dinheiro para o sistema religioso não é uma cura espiritual, é uma cura física. Porque eles querem mostrar para as pessoas que aquilo que eles fazem realmente é de Deus. Aquilo que eles querem mostrar à vista das pessoas, para deixar as pessoas iludidas. Mas uma cura espiritual, isso eles não querem que as pessoas tenham essa cura espiritual. Porque a partir que as pessoas abrirem seus olhos, deixar o próprio Espírito lhe guiar, lhe conduzir, ela não vai precisar mais desses líderes religiosos. Porque quem vai controlar ela é o próprio Deus. Porque em Romanos, capítulo 8, verso 14, diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus.
esses que são guiados. Mas hoje que nós vemos, as pessoas não querem ser guiadas pelo Espírito de Deus. As pessoas hoje que nós vemos, elas querem ser guiadas pelos homens. As pessoas abandonaram o Criador, abandonaram a voz do Espírito para seguir a homens. Então, meus irmãos, hoje o que nós vemos por aí é uma coisa mais normal que está acontecendo dentro das denominações, dentro do meio evangélico, dentro do meio da religião em geral. As pessoas precisam de homens. Nas Escrituras, quando vimos falando em líderes, por exemplo, eles usam muito a carta aos Hebreus 13. Mas aquelas pessoas ainda não tinham ainda percebido qual era a perfeita vontade de Deus. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 12, onde o escritor da carta aos Hebreus diz que aquelas pessoas ainda eram crianças. Elas precisavam ainda de leitinho. Mas ela já devia ser mestre. Aquilo que ela aprendeu, ela já devia estar ensinando os outros. Mas ainda ela precisava de alguém para conduzir elas. E essas pessoas da carta aos Hebreus, que foi escrita, é as pessoas que estão voltando para a lei de Moisés. É as pessoas que estão deixando o verdadeiro evangelho para voltar para a lei. Quando as pessoas deixam o evangelho, que vai voltando para a lei, ela perde o contato com a voz de Deus. Ela perde o contato com a voz do Criador. Aí, o Criador, pela sua misericórdia, colocou alguém humano para dizer para essas pessoas que elas estavam erradas, que elas tinham que obedecer àqueles tutores lá daquela época da carta dos Hebreus, porque as pessoas estavam incapazes de ouvir a voz de Deus. Elas estavam incapazes de ouvir a voz que é do próprio Deus, o próprio Espírito. E hoje as pessoas têm abandonado a voz do Espírito de Deus. E hoje as pessoas têm manipulado a palavra, têm manipulado o Evangelho para enganar as pessoas. E têm deixado as pessoas cegas, têm deixado as pessoas mudas. As pessoas mudam porque elas ficam incapazes de falar, elas ficam incapazes de questionar esses líderes religiosos. Então ficam as pessoas mudas diante do Pai. Mas eu creio piamente que ainda o Espírito Santo ainda vai fazer uma revolução no final dos tempos. E eu creio que essa revolução é que vai acabar com esse sistema religioso. Esse sistema religioso que tem manipulado as pessoas. Esse sistema religioso que tem deixado as pessoas enfermas. Essas pessoas com todo tipo de enfermidade. Mas eu creio que ainda esse sistema religioso vai cair. Para esse sistema religioso cair, a verdade do Pai tem que ser implantada no coração dessas pessoas. A verdade do Pai tem que ser infiltrada no ouvido. Tem circuncidado o ouvido dessas pessoas para tirar o prepulso do ouvido. Assim como a circuncisão era tirado o prepulso do órgão genital, assim as pessoas estão ainda com o prepulso, estão com o ouvido tapado. A partir que essa circuncisão espiritual fazendo o ouvido dessas pessoas, essas pessoas aí vão ouvir a voz do Espírito, porque ela vai arrancar aquilo que prendia, aquilo que não deixava ela ouvir a voz do Espírito. E aí ela não vai precisar mais de guias, ela não vai precisar mais de tutores, ela não vai precisar desses mestres, mas ela vai precisar do bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me acompanharão, sairão para fora e achará pastagem. Aqueles que seguem o bom pastor é livre. Aqueles que seguem o bom pastor é livre para pensar. É livre para ouvir a voz do Espírito de Deus. É livre para ouvir qual é a perfeita e a grande vontade de Deus. E dentro do sistema religioso é o contrário. Dentro do sistema religioso ele prende as pessoas. Ele amarra as pessoas com algema espiritual. Não deixa as pessoas pensar. Não deixa as pessoas já agir conforme a voz do Espírito. Mas as pessoas agem debaixo das suas ordens, debaixo da sua tutela. Mas o eterno Criador possa abençoar essas pessoas, tirar essas pessoas desse aprisco e chamar para seu seio, chamar para debaixo das suas asas para ser protegida do engano, ser protegido da mentira desse sistema religioso que tem manipulado as pessoas. Que a palavra liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente estás liberto. E estás liberto de toda opressão, de todo engano, de toda injustiça que o sistema religioso tem feito com as pessoas. Fique na paz, que o eterno Salvador possa estar te abençoando. Que hoje, a partir que você viu essa mensagem, seja uma pessoa liberta, uma pessoa que conheceu a verdade, e a verdade te libertou, a verdade te restaurou, e somente a verdade liberta, e essa verdade está no Messias, porque ele veio para isso, para nos libertar da mão desses homens. Fique na paz, meu irmão, que examine as Escrituras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir que nós conhecemos e a praticamos, estamos livres. Que Deus abençoe.